Bom, vamos lá. Nessa videoaula, o objetivo é o de resolver o exercício que tenha o título Máquina de Estampagem. Então, eu vou ler rapidamente os tópicos principais desse exercício e já vamos partir para a resolução dele utilizando o FluidSim. O que diz o texto? Uma máquina faz estampas em peças de madeira e peças plásticas usando um molde acoplado na haste de um cilindro pneumático de duplação. Os dois sensores de rolete são posicionados no início e fim de curso, usando a designação padrão S para sensor, um S1 e um S2, e a solução desse exercício ele é eletropneumático. Então, o interessante aqui nessa solução é que esse exercício é o último da lista, então ele já inclui praticamente tudo aquilo que a gente viu na disciplina, com exceção de circuitos sequenciais compostos por dois ou mais atuadores. Tá? Então, o item A ele pede então que esse dispositivo pneumático ele funcione nos modos ciclo único e ciclo contínuo. Além disso, ele inclui aqui a questão de regulagem da velocidade de avanço do cilindro, que deve ser lenta e não menciona o tipo de controle, então isso muitas vezes é baseado na experiência de quem está fazendo o projeto. No item B é solicitado a inclusão de um temporizador do tipo tom e que esse temporizador ele vai gerar um retardo no retorno desse cilindro. Então o cilindro alcança a posição de fim de curso, identificada por um sensor eletromecânico de rolete 1S2, e a partir desse momento, então, são contados 3 segundos e só depois desses 3 segundos é que o cilindro vai retornar. No item C, é solicitada que ocorra a parada automática do nosso ciclo sequencial mediante um contador. Então, é colocado aqui um exemplo de apenas 10 ciclos de contagem para se fazer o teste e ver se funcionaria esse ciclo, essa parada automática. No item E, é incluída uma condição de funcionamento adequado, né? Se sabe que a força do cilindro está diretamente relacionada com a sua pressão, e se essa pressão, por algum motivo, sofrer algum tipo de queda, isso pode estar fazendo com que o cilindro, muito embora a lógica dele esteja correta, ele acabe não executando sua função de estampagem de forma correta, ou seja, a pressão acaba não sendo suficiente e podem ser refugadas as peças. Então, a fim de diminuir, né, essa chance de taxa de refugo, então se inclui ali um dispositivo, uma válvula, na verdade, que regularia a pressão de trabalho, né? Bom, válvula se fosse pneumático. Como eletropneumático, nós vamos incluir um pressostato e que ele vai, então, estar monitorando essa pressão a fim de que o funcionamento do ciclo de trabalho ocorra somente se a pressão for igual ou superior a 5 bar. Caso ela fique abaixo, então aqui o problema está solicitando que se essa máquina estiver no seu modo ciclo contínuo, então deve acender uma lâmpada e disparar um sinal sonoro para avisar ali o operador da máquina que a pressão está muito baixa. E que esses sinais de aviso eles vão ser desligados mediante um comando ali de um botão de reset. E no item F, que é o último item, então se pede a instalação de um botão de emergência. Esse botão de emergência, então, ele tem a função de tirar energia do sistema. No sistema pneumático é despressurizado, no circuito elétrico é desenergizado. E, como observação final, se pede uma solução com uma válvula de duplo solenoide e sensor de rolete. Então, né, com foco nesses vários itens que são solicitados para a solução do problema, eu já fiz uma pré-construção aqui no FluidSim do circuito eletropneumático, já incluí aqui a válvula de duplo solenoide, já coloquei também o pressostato, que está sendo designado aqui de Z1, coloquei uma válvula
1V0 antes do circuito. Essa válvula, quando energizada, ela permite a pressurização do circuito, então ela vai nos servir como elemento de despressurização numa situação de emergência. Então, sempre que o circuito estiver energizado, a válvula, o solenoide Y0 também vai estar energizado e, consequentemente, haverá pressão no circuito. Tá? Foi incluído, então, para atender a demanda, o pré-requisito de regulagem de velocidade, a válvula 1V3, que é uma reguladora de vazão, e foi instalada essa válvula utilizando ali o método de controle da vazão na saída do cilindro. Tá? Então aqui a gente consegue observar a posição da válvula de retenção, né, em relação ao assento, né, em relação ao chapéuzinho aqui, para indicar que a vazão de saída aqui é controlada. Nesse caso aqui poderia ter sido colocado na entrada também, mas na parte de atuadores lineares, a regra principal, de modo geral, é colocar o controle emitter out, não o controle emitter in, que é o que vai funcionar melhor na maioria dos casos. Tá? Muito bem, então vamos pensar nos dois modos de funcionamento, no modo de funcionamento ciclo único e no modo de funcionamento ciclo contínuo. Aqui já havia sido feita uma pré-seleção de dois botões, um B1 e um B2, mas lendo o enunciado agora, eu já observei que os dois comandos, os dois botões, eles têm que ser sem trava, pela razão de que o desligamento ele é feito automático, através do contador. E dessa forma, se nós tivermos um botão com trava, esse destravamento do ciclo contínuo, que seria feito através desse botão, ele só vai acontecer se destravar, e daí não é o caso. Nós queremos que esse destravamento ocorra de forma automática, então nós vamos substituir esse botão B2 por um botão convencional, que seria um botão sem trava. Tá? Aí nós temos as duas situações, duas opções aqui. Tá? Então a primeira coisa que eu vou incluir aqui vai ser, vou chamar esse botão aqui de um B1, do ciclo contínuo, e do ciclo único eu vou chamá-lo de um B2. Eu não lembro se o enunciado atende exatamente a isso, mas nessa solução eu estou fazendo isso. E o nosso ciclo contínuo, ele vai estar ligado a uma retenção do sinal. De modo que quando essa retenção for desenergizada ou desfeita, então o ciclo automático estaria sendo desarmado. Então, vou incluir aqui um relé. Vou chamar esse relé aqui de K1. E ele vai estar, consequentemente, relacionado com o ciclo contínuo. Tá? Bom, lembrando que quando nós temos uma opção de ciclo contínuo através de uma retenção do sinal, que é popularmente conhecida como selo, nós temos que ter um contato em paralelo para reter o sinal, e nós também temos que ter uma condição que permita arbitrariamente desligar o sinal, que eu estou chamando esse botão de parada de B0. Aqui nós teríamos a retenção do sinal. E desligamento de K1 através do botão B0. Bom, dito isto, vamos relembrar algumas pré-condições para que esse ciclo inicie. Então, ele deve ter recebido um sinal de comando. Esse sinal de comando vem do K1 ou vem do ciclo único, que é o nosso botão B2. Então, K1 é o ciclo contínuo, 1B2 é o ciclo único. Se tiver as duas situações, nós também incluímos como uma pré-condição que o cilindro esteja recuado. Então, ele precisa
do sinal do sensor 1S1, que conforme enunciado do problema, é um sensor eletromecânico com acionamento para o rolete. Então, nós já vamos colocar essa pré-condição. É um sensor normalmente aberto e que ele está mostrando como fechado porque ele já está acionado. Se as duas situações forem satisfeitas, então nós podemos dizer que esse sinal aqui ele é suficiente para energizar o solenoide 1Y1, que é o solenoide quem vai promover o avanço desse cilindro. E quando esse cilindro chega no sensor 1S2, então o sensor S2 é quem vai mandar o sinal para o cilindro recuar. Então, nós teremos aqui o sensor 1S2, também um sensor com acionamento por rolete. E esse sensor sendo pressionado pela haste do cilindro, ele vai mandar energizar o solenoide 1Y2. Muito bem, então a primeira coisa que nós fazemos é esse teste inicial para ver se o circuito vai funcionar. Então, como eu não incluí aqui o comando ainda do Y0, eu vou energizar ele manualmente. Tá? Eu já estou vendo aqui pelo manômetro que foi incluído na linha de pressão. Eu incluí esse manômetro previamente, tá? Até para nós termos uma noção da pressão que está chegando ao circuito. Então, a gente já vê que a pressão dele está regulada aqui na unidade de serviço em 6 bar. Se eu mandar um sinal, por exemplo, de ciclo único, né, então seria um B2, então esse cilindro está avançando, a válvula reguladora de vazão 1V3, responsável pela regulagem de avanço, está com uma abertura aqui de 10%, tá? E quando o cilindro chega em S2, o sensor ele é acionado e ele manda um sinal para o solenoide 1Y2. Então, como é uma válvula de duplo solenoide, esse circuito aqui ele acaba sendo bem mais fácil. Quando nós fazemos agora o teste com o nosso comando ciclo contínuo, qual que é a grande diferença? É que esse sinal do ciclo contínuo ele fica retido através do relé K1. Então, quando eu pressiono esse 1B1 aqui, nós temos o selo e ele vai fazer esse contato K1 permanecer fechado indefinidamente, que vai fazer com que o ciclo ele se repita a cada fim de curso e esse ciclo só vai ser interrompido se o botão de parada for acionado. Tá? Então, o nosso ciclo contínuo e o ciclo único, essas duas condições pré-definidas foram atendidas. Vamos ver o que mais que o problema nos pede. Então, vamos lá. Elabora um circuito eletropneumático com válvula de duplo solenoide e 2 sensores de rolete. Muito bem. Depois ainda solicitados os 2 modos de funcionamento, ciclo único e contínuo. Observem que nós não utilizamos o botão do ciclo contínuo com trava. Eu inverti aqui os nomes de B1 e B2, tá? Mas isso não é tão importante. O mais importante é o entendimento da lógica. E também a questão da regulagem da velocidade. Então, vamos por item C, que seria o contador. Utilizamos ali um temporizador com atraso na ativação, que é o tom. E depois, na sequência, já incluímos o contador eletrônico, que é o item C. Bom, como ambos os dispositivos estão na categoria de relés, então nós vamos pegar aqui o símbolo, né? Vamos puxar o símbolo aqui de um temporizador. Esse vai ser o nosso temporizador com atraso na ativação. E nós vamos dizer que ao invés desse cilindro voltar automaticamente quando o cilindro alcança um S2, o sinal de um S2 vai ser anteriormente enviado para o temporizador. Então, esse temporizador pode receber qualquer nome. Se eu quiser manter o mesmo nome do enunciado tom 1,
Tá valendo. Aqui na parte de parametrização do temporizador, estou incluindo aqui o tempo de 3 segundos. É o tempo que o potenciômetro do temporizador está regulando para carregar o capacitor interno. E depois de carregar esse capacitor, então ele vai permitir que os contatos auxiliares desse relé de temporização sejam comutados. E esses contatos auxiliares, consequentemente, então, vão estar energizando o solenoide 1Y2 para o cilindro voltar. Então, aqui nós vamos incluir que esse contato aqui, ele representa o contato auxiliar do temporizador TO1. Então, nós já vimos que, à medida em que esse nome ele é reproduzido, replicado em relação ao relé, ele já muda o formato do contato, tá? Se adequando à normalização, de que representa um contato auxiliar de temporização. Então, o que acontece aqui? Quando o cilindro chega em um S2, antes ele voltava automaticamente. Agora ele manda para o temporizador, carrega, e só depois desse tempo, depois desse atraso, é que ele vai, então, ativar e mandar o sinal de recuo do cilindro. Tá? Então, mais uma vez, o que faltou aqui? Faltou a energização do circuito pneumático. E agora nós temos incluída a situação, a condição de temporização no final de curso desse cilindro. Isso, mais uma vez, vai ser interrompido mediante o pressionamento do botão B0. Agora, o que nós queremos fazer? Essa interrupção do nosso ciclo contínuo, ela tem sido mantida de forma arbitrária. Agora, nós vamos também, além dessa forma, incluir a forma automática, que é através do contador. Então, o símbolo do contador é esse aqui do... Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui do símbolo. Ele tem essa bolinha, tá? Que representa os ciclos de contagem. Então, esse relé de contagem, ele tem 4 terminais de ligação. 2 R1 e R2 são para reset, e os outros 2 são os terminais normais para energização. Nesse caso aqui, ele recebe pulsos, e a cada pulso recebido, ele está reduzindo ali a contagem até chegar no valor pré-ajustado. E quando ele chega nesse valor pré-ajustado, então os contatos auxiliares desse contador, que nós vamos chamá-lo aqui de C1, eles vão comutar nessa condição aqui. Essa é a configuração de contador que nós temos nesse software. Se sabe que existem outras configurações, mas não é a nossa intenção aqui esgotar o assunto. Tá? Aqui esse aqui é um exemplo de processo automatizado que nós temos utilizado para dar aquela noção introdutória sobre sistemas automáticos. Então, esse sinal do reset, ele pode também ser colocado aqui de forma bem arbitrária. Tá? Vou colocar um botão, vou chamar ele de reset. E vou dizer que esse botão está mandando aqui para R1. Tá? E o sinal aqui do meu do contador, ele pode estar vindo da onde? Ele pode estar vindo aqui desse sensor 1S2. Então, esse sensor ele manda um pulso para o contador e também ele é o elemento que vai carregar o temporizador para ocasionar o atraso antes desse cilindro retornar à sua posição inicial. Tá? Então, nós temos mais uma condição sendo atendida, só que quando esse contador C1 ele contar os 10 eventos, o que vai acontecer? Então, nesse caso aqui, o objetivo do contador é desligar o ciclo automático. Poderia ter outras funções, ele poderia ligar uma lâmpada, avisar o operador, qualquer coisa nesse sentido. Então, a função dele, quem determina é quem está idealizando, quem está atendendo pré-requisitos de projeto para atender algum cliente. Tá? Então, eu vou colocar aqui o nosso comando de ciclo contínuo,
vou colocar a lógica, o intertravamento aqui com o nosso contador. Estou colocando um contato fechado de interrupção, porque a função dele é desligar. Tá? Desligar quem? Desligar o ciclo automático ou o ciclo contínuo. Tá? Então, quando essa condição for satisfeita, ele vai interromper, vai cortar o sinal, vai impedir a passagem da corrente elétrica nessa linha em paralelo, onde essa linha 2 em paralelo é a responsável pela retenção do sinal do ciclo contínuo. Então, mais uma vez, vou forçar aqui o 1V0. Vou incluir o nosso ciclo contínuo, que é onde, vamos dizer assim, nós temos uma intervenção da função do contador. A gente pode, nesse avanço de velocidade do cilindro, fazer esse avanço um pouco mais rápido. Até mesmo porque nós estamos numa fase de teste do circuito para ver se a lógica dele atende ao que foi solicitado. Então, quando a gente acompanha a simulação, vai vendo que a contagem vai sendo alterada, né? Cada vez que o cilindro avança, a contagem vai diminuindo. Então, estava em 10, já estamos em um ciclo. Agora, quando o ciclo zerou, o que acontece? O contador foi, então, energizado, ele foi ativado e o contato dele, então, comutou, era um contato fechado, agora é um contato que abriu, cortou a retenção do sinal e, por consequência, o sinal de K1. E sem o sinal de K1, o ciclo não reinicia, porque ele precisa de uma função lógica E para poder reiniciar. Mesmo que eu pressione aqui o botão B1, né, ele não vai voltar ao modo ciclo contínuo. Eu preciso, nessa situação, para reinicializar o contador, pressionar o botão destinado a isso, que é o reset. Quando o reset ele é pressionado, então aquele contato auxiliar do contador C1 retorna a sua condição inicial, que é normalmente fechado, e se eu pressionar novamente o B1, então esse ciclo vai ser repetido. Tá? Então essa seria mais um pré-requisito do projeto. Nós vamos agora novamente projetá-lo aqui na tela para que ele seja visível. Tá? Então chegamos até a letra C. Na letra D, nós teríamos a seguinte situação, que o avanço do cilindro está condicionado à pressão pneumática de 5 bar. Então, se essa pressão não está sendo atendida, então o cilindro não vai nem avançar. Né? E aí, além disso, nós temos uma outra acréscimo, né, que é a questão do sinal sonoro, caso essa pressão ela fique abaixo desse valor pré-definido. Também podemos incluir aqui, nessa lógica, já uma condição relacionada com o ciclo contínuo. O ciclo contínuo aqui ele está diretamente vinculado ao relé K1. Então, eu posso colocar aqui no meu ciclo contínuo a energização desse solenoide Y0. Então, sempre que esse ciclo permanecer energizado, né, quando o solenoide, o relé K1 permanecer energizado, o solenoide Y0 também irá permanecer. Posso já colocar ele direto aqui, se eu quiser diminuir a minha quantidade de componentes, né, poderia colocar um contato auxiliar, talvez seja uma situação bem interessante, mas eu vou colocar esse formato aqui para verificar se ele vai funcionar de forma adequada. Tá? Então, sempre que houver a energização aqui do K1, então o meu solenoide Y0 vai estar energizado. Tá? Vamos lá. Qual que é então a outra condição? Seria nós incluirmos o pressostato no circuito elétrico. Então, para isso, nós precisamos encontrar a localização desse pressostato. Eu posso vir aqui na parte de sensores e instrumentos de medida. Eu vou puxar esse componente aqui
minha parte, na minha biblioteca. Tá? Vou clicar 2 vezes nele e quando eu clico nele, ele já mostra qual é o componente correspondente do circuito pneumático que vai estar instalado lá. Então, esse aqui é aquele que já foi selecionado anteriormente. Tá? Ele já está instalado na parte pneumática e esse componente ele se relaciona com esse equivalente aqui do circuito elétrico. Eu só tenho que atribuir o mesmo nome para ambos. Então, aqui nós definimos esse como um Z1 e sempre que esse Z1, quando o Z1 for acionado aqui no circuito pneumático, o Z1 aqui do circuito elétrico também vai ser acionado. E esse pressostáto, ele vai estar enviando um sinal também para um relé. Poderíamos até simplificar, não utilizar um relé em várias situações, em circuitos bastante simples. Muitas vezes não é necessário. Mas a gente utiliza isso como um padrão, porque se nós precisarmos do sinal desse pressostáto em mais de uma situação, o ideal então é utilizar o relé, porque o relé tem vários contatos auxiliares, e esses contatos auxiliares então podem estar fazendo uso do sinal do pressostáto. Então vou chamar ele de KZ1. Porque KZ1, porque K está sendo usado para os relés. E o Z1 é a atribuição dada ao pressostáto anterior. Então, sempre que a pressão estiver dentro dos padrões pré-definidos de 5 bar, que é o que foi parametrizado no pressostáto, então esse relé vai estar energizado. Isso, então, nós podemos colocar como uma pré-condição para o funcionamento do circuito. Então, vou incluir aqui um KZ1 que é o contato do pressostáto, contato auxiliar do pressostáto. Observem que o meu botão B2 ele sobrepõe, ele não necessita das condições lógicas, porque muitas vezes o ciclo único é usado só para uma situação de teste, de supervisão da máquina, então não estou relacionando a ele as pré-condições necessárias para o circuito funcionar. Mas dentro dessa nossa lógica mais ampla, né, nós temos aqui todos os elementos. Agora, se a pressão está adequada, se o cilindro estiver recuado e se houver sido dado o comando de ciclo contínuo, então esses 3 contatos vão permitir a passagem da corrente elétrica e o cilindro vai avançar. Se qualquer uma dessas 3 condições não estiver cumprida, então o cilindro acaba nem avançando. Deixa eu só ver, ele deu uma sobreposição de linhas. O fluid sim é melhor se apagar do que remendar, é mais rápido. Então aqui, na hora que for dado aqui o comando 1B1, vocês observem que já foi energizado o relé K1 e também, pelo fato de K1 permanecer energizado, o solenoide Y0 também permanece. Isso é interessante porque nós mantemos o sistema pressurizado. E se esse sistema não estiver no modo automático, então pode-se dizer assim que nem se permite a passagem de ar comprimido para ele, o que pode ser uma solução interessante, porque todo componente está sujeito a vazamentos. Então, se nem chegar ar comprimido aquele circuito não vai estar vazando, e isso já pode refletir ali numa melhor eficiência energética de toda a instalação pneumática, se todos adotarem essa regra. Tá? Então, aqui ele está funcionando direitinho, né? Desde que a pressão seja atendida. O que nós podemos fazer, ele parou automático por causa do contador. O que nós podemos fazer aqui é alterar essa pressão de trabalho. Tá? Então, aqui no nosso compressor de ar, nós dissemos que a pressão do compressor é de 10.
mas dissermos que a pressão aqui que está chegando no circuito é só de 4 bar, então nós vamos ter o problema de uma pressão insuficiente. Posso até mandar o sinal para cá, tá? Mandei o ciclo contínuo aqui, pressionei o botão B1, o ciclo contínuo foi estabelecido, o solenoide Y0 foi energizado, se permite a passagem do ar, mas a pressão que está chegando é de 4 bar. E essa pressão é insuficiente para ativar o pressostato e, consequentemente, esse contato do pressostato KZ1 ele não comuta, ele continua aberto, a corrente não passa, então o ciclo nem inicia. Então, ele acaba sendo uma situação e uma condição de segurança, né, para não haver refúgio de peças decorrente aí da baixa pressão de trabalho. Tá? Então, se voltar a pressão de 6 bar, né, ou uma pressão acima de 5, então essa condição ela acaba sendo suficiente para fazer o circuito pneumático funcionar. Eu vou interromper arbitrariamente essa condição, o funcionamento desse circuito, porque eu vou incluir agora a situação lá, a condição de o aviso luminoso e sonoro, caso essa pressão do pressostato esteja aquém, né, abaixo do valor mínimo estipulado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos puxar aqui um contato elétrico, né? Vou pegar uma lógica inversa, vou chamar esse contato aqui de KZ1 e é o mesmo contato que vem do relé KZ1, que é o relé que está ligado ao pressostato Z1. Por que eu estou colocando um contato fechado aqui? Na verdade, eu vou, no primeiro momento, fazer a ligação desse KZ1 com nossos dois sinais, né, de aviso da pressão do circuito pneumático. Então vamos achar aqui ainda na parte de sensores e instrumentos de medida, nós vamos ter o sinal luminoso e vamos ter o sinal sonoro. Tá? Lembrando a vocês que quando nós estamos acionando qualquer tipo de carga, esse acionamento não pode ser em série, tá? Por causa da diferença de potencial gerada. Ele tem que ser em paralelo, ou seja, aqui, nesse caso, a lâmpada e o sinal sonoro tem que ser colocados um ao lado do outro. E eu observo com muita frequência o pessoal colocando muitas vezes em série, esquecem da regra, que não se deve não se deve fazer essa instalação em série. Tá? Então, o que acontece aqui? Se a pressão estiver adequada, esse contato KZ1 vai abrir, não vai nem permitir a passagem da corrente elétrica e, consequentemente, esses dois sinais aqui não vão ser ativados, né? Não vão acender e não vai tocar buzina. Agora, quando a pressão cair abaixo, consequentemente, então esse contato, né, o relé KZ1 não é energizado e esse contato permanece fechado, permitindo a passagem da corrente elétrica. Nós podemos ainda incluir como uma outra condição aqui, é que ele só vai funcionar no modo ciclo automático, porque é onde tem sentido. Então, para fazer com que esse sinal não fique disparando por qualquer coisa, mas somente quando a máquina esteja ligada, então nós podemos incluir na lógica aqui uma função E, né? Então ele precisaria de duas situações: que o pressostato não tenha alcançado, né, não tenha sido ativado, né, a pressão é insuficiente, e ao mesmo tempo o sinal do ciclo automático, que é o K1. Se as duas condições forem atendidas, então nós vamos ter ali o aviso para o operador. Tá? Então, na nossa simulação, o que primeiro tem que fazer? Bom, manda o sinal lá para o nosso ciclo contínuo. Nós vamos ver que a máquina, né, nessa situação, está operando normalmente em todas as suas condições lógicas. A pressão de trabalho também está adequada, está em 6 bar. E, consequentemente, né, não ocorre ali o acionamento da lâmpada do sinal sonoro. Tem uma oscilação de pressão aqui,
que está gerando um flash, né? Um sinal transitório ali do sinal sonoro da lâmpada, que depois a gente pensa em como resolver. Mas nesse momento a gente está analisando as condições de regime permanente, que são as condições, né, normais da máquina. Se eu vir aqui nessa pressão de trabalho, né, colocar aqui novamente 4 bar, né, o que vai acontecer aqui? Aí ele já tinha desligado por causa do contador. Então vamos reiniciar tudo de novo. Eu vou voltar na pressão de 6. Vou dar um novo ciclo para a máquina. E agora vem aqui e coloco o 4 bar. Então, nós vamos no 4 bar, né? Tá tudo ligado, a pressão caiu. A máquina não vai funcionar para que ela não fique parada aí sem produção. Então, o operador ele é avisado, tá? O que a gente poderia também observar em relação àquele fenômeno transitório, né? Que como o cilindro volta muito rápido, e no nosso caso aqui, se nós formos olhar a questão de operação desse cilindro, aqui na questão dos parâmetros dele, da carga, né? Nós vamos ver que o cilindro não trabalha com carga nenhuma, ele trabalha em vazio. Então, quando ele não tem nenhuma resistência, nenhuma força contrária, então qualquer pressão é suficiente para que esse cilindro esteja se movimentando. Então, essa é a razão pela qual, quando o cilindro começa a voltar, ele não tem nenhuma resistência. Isso, então, faz a pressão cair demais, né, abaixo de 4 bar, e isso faz com que ocorra ali uma rápida comutação do pressostato, né? Ele acaba mudando lá o estado do seu estado lógico, né? Então, o que a gente poderia fazer seria colocar uma restrição aqui na linha, né? Essa restrição já iria resolver, ela estaria colocando uma resistência, né, à passagem do ar, e isso não permitiria então que a pressão viesse a sofrer alterações mais bruscas, né? Pelo menos iria estabilizar aqui nível de pressostato, né? Vou fazer um teste. Eu não gosto de colocar muito essas adaptações, né, no circuito, porque na vida real não é necessário. Na vida real esses cilindros têm atrito, na vida real esses cilindros sempre vão estar acoplados a algum tipo de carga, eles sempre estão movimentando alguma coisa, então a pressão não tem uma variação tão grande como a gente está observando aqui. Mas, né, como uma forma de mostrar, né, que isso é gerado aqui por uma resistência, né, ou uma ausência de resistência. Eu vou colocar aqui uma regulagem na passagem do ar. Não dá esse problema. Só para estabilizar um pouco a pressão, vou colocar aqui no 90%. Só para ele criar um pouco de resistência à passagem do ar, ver se isso já é suficiente. Tá? Vamos lá. Vamos ver por que ele não está acionando. Pressão insuficiente. Ah, tá. Eu esqueci de mexer aqui na pressão, que era de 6 bar. Ele continua oscilando essa pressão quando esse cilindro está voltando. De forma bastante rápida. Então, de fato, eu tenho que colocar alguma resistência aqui para o próprio cilindro, para diminuir esse problema. Então, vou colocar uma reguladora de vazão, só para ele não voltar em uma velocidade tão rápida e isso gerar uma estabilização da pressão. Então, só colocando a resistência, não tem mais aquele problema que nós tínhamos verificado anteriormente e problema resolvido. Muito bem, o que está faltando aqui na nossa solução para nós finalizarmos o problema?
falta então a inclusão da botoeira de emergência. Então a gente pode incluir aqui um botão. Deixa eu minimizar a parte pneumática. Um botão normalmente fechado, com trava, e que, se nós colocarmos ele, insere aqui a instalação. Vamos chamar esse aqui de emergência, né? Emergência. Isso, para não ocupar muito espaço. Então ele insere, se ele for interrompido, ele vai desenergizar toda a instalação elétrica. Como nós temos uma válvula aqui de 3 vias e 2 posições, uma válvula normalmente fechada, se esse solenoide for desenergizado, então ele vai bloquear a passagem do ar aqui na via número 1. E a saída dele, que é essa via de serviço, ela vai ser ligada com a exaustão e, consequentemente, ela vai despressurizar todo o circuito. Ou seja, nessa solução, ela acabou ficando muito simples, porque desenergizando o circuito elétrico, eu já desenergizo a válvula pneumática e despressurizo tudo. Então, para essa situação, conforme o enunciado do problema, é a situação de maior segurança. Então, vamos fazer os testes aqui com os nossos circuitos. Os demais testes eu não vou repetir, nós temos aqui pressostato, temporização, contagem, né? Já vimos que está funcionando. Agora vou pressionar o botão de emergência. O que aconteceu? Todo o circuito elétrico foi desenergizado, porque a emergência ela interrompeu a passagem da corrente. E, consequentemente, a válvula pneumática também sendo desenergizada, a mola faz ela voltar à posição inicial, que despressuriza o circuito pneumático e bloqueia a passagem da pressão. Então, dessa forma, nós atendemos a todos os requisitos. O circuito não é um circuito óbvio, mas não é um circuito complexo. Se nós entendermos as funções E ou a função de retenção do sinal e os componentes elementares que se tem estudado em sala de aula, temporizador, contador, pressostato, estes presentes na área aí de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Tá? Então, essa seria a nossa resolução desse exercício da máquina de estampagem e próximo vídeo, próxima aula, a gente pode tratar de outros assuntos. Certo? Muito obrigado aí por sua atenção.